Olá pessoal! Desde o ano passado, a Foco tem se posicionado no Dia da Mulher com a seguinte reflexão: a Foco não dá flores, dá representatividade. Hoje nós seguimos nessa missão com um bate-papo aqui entre mulheres para falar sobre o mundo do trabalho, o futuro do trabalho, sobre tecnologia, negócios e liderança feminina. Eu não vou apresentar elas, eu vou pedir que cada uma se apresente. Olá, eu sou a Amanda, hoje sou enóloga, embaixadora da Casa Valduga e da Casa Madeira também. Além do vinho, que é uma das coisas que mais fazem meu olho brilhar, eu sou apaixonada também por ter pessoas junto comigo, por toda a parte de vendas, é outro ponto que me encanta muito. E uma das coisas que eu mais gostaria de ver um futuro com mulheres sempre unidas e se apoiando uma na outra. Eu acho que uma das coisas que mais me inspiram no dia a dia são justamente as pessoas que estão do meu lado todos os dias. Eu penso que hoje a gente precisa ter conosco pessoas que façam a gente crescer. Então eu tô sempre analisando, tô sempre pensando nas pessoas que estão do meu lado e tentando tirar o melhor que elas têm para me oferecer, aprender com elas a todo momento. E é literalmente isso, o que faz meu olho brilhar é aprender, é continuar crescendo, é continuar tendo pessoas boas do meu lado. A minha inspiração são as pessoas que hoje convivem comigo. Oi, meu nome é Larissa Prux, eu sou publicitária e trabalho com marketing. E o que me inspira e me faz querer continuar trabalhando com isso é pensar a comunicação entre empresas e consumidores para que seja feita de forma verdadeira, de forma criativa e que chegue aos consumidores com propósito. Eu quero fazer com que marcas falem a verdade. Olá, meu nome é Aline, agora também conhecida como a mamãe do Franco. Eu sou formada em viticultura e enologia e especialista em marketing estratégico e branding. Atualmente sou gerente de marketing do grupo Família Valduga. O que faz meu olho brilhar, na verdade, é o conhecimento. Eu estou sempre em busca de coisas novas, de aprender, seja num bate-papo, seja num vídeo, seja num livro, num curso, porque o conhecimento é um legado que fica pra gente, seja em qualquer lugar que você esteja, você leva o conhecimento junto, isso ninguém tira de nós. Meu nome é Magda Tegner, sou administradora de empresas, trabalho há vários anos na Foco Gestão e sou gestora do time comercial da região sul. E o que faz meu olho brilhar é estar junto da minha família, que eu amo muito. Eu sempre quis ser mãe, então é um sonho realizado. Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Então eu acho que o que a gente passa, o legado que a gente deixa, de não se fazer uma distinção de gênero, e sim de pessoa humana e competente e dedicada, fazendo bem. E profissionalmente é saber que nenhum projeto sai do papel sem as pessoas. Então isso é algo muito motivador para mim, a questão da liderança, de buscar resultados e objetivos. Meu nome é Maquele Rimussi, eu sou formada em Engenharia de Alimentos, fiz especialização em Marketing. Hoje eu trabalho no grupo Família Valduga, temporariamente como gerente de Marketing, atuo com inovação também com o grupo. Tenho uma empresa com foco em sustentabilidade e economia circular, que faz meu olho brilhar. Desafios, coisas que eu vou fazer para criar algo novo. Tudo que eu conquistei foi por mérito, mas foi sempre em conjunto, sempre com outras pessoas que acreditam na minha ideia às vezes e que querem somar junto, é uma soma.
sempre vai ser no que soma e não no que subtrai. É qualquer pessoa que ela venha para somar. E eu gosto de realmente testar. Eu gosto do desafio, que a gente pode fazer coisas que vão transformar o mundo com outras pessoas. Meu nome é Angela Storti, de formação, né, sou contadora, porém por inúmeros fatos, enfim, eu fui me direcionando para a área de TI. Sou analista de negócios na Todeschini, e o que me move realmente é essa paixão por tirar ideias do papel, transformar ideias em projetos. Também tive um momento que eu fiz um voluntário sabático, né? Para ser mãe, né? Fiquei com meu filho em casa, vi ele crescer, tive esse momento que foi bem importante. Eu te confesso que para voltar foi difícil o como fazer esse movimento, no sentido assim, vou falar que parei a minha vida para ser mãe, como é que algumas pessoas vão enxergar isso? Eu resolvi não falar mais, né? Não falava que foi por causa disso, né? Então me recoloquei, voltei para gestão de TI. E também entendi que quando toma uma decisão por um ideal maior na vida, a gente acaba, enfim, se torna um contexto que não tem como tu negar que aquela pessoa ficou melhor, independente do que ela ficou fazendo. Mas ela se tornou uma pessoa melhor, né? Eu sou a Etiane Gobo, sou Head de Marketing na Foco. Minha formação é publicitária e hoje eu trabalho com marketing. É tanta coisa que faz o meu olho brilhar, mas talvez a principal delas é todas as formas que as relações humanas podem assumir, porque dentro disso cabe o mundo. A gente pode criar várias histórias, a gente pode se colocar no lugar do outro. Esse exercício de se colocar no lugar do outro, entender o outro através dele mesmo, faça com que o mundo seja um lugar melhor para a gente habitar. As mulheres precisam entender o poder que elas têm, né? Porque as mulheres sempre dependeram economicamente dos homens. E a gente, eu sou de uma geração que virou a chave para isso. Que hoje a gente ocupa cargos importantes, que a gente pode, a gente consegue. Então, o que eu espero é que as mulheres tenham consciência desse poder, que a gente não depende de ninguém e que a gente pode. Que oportunidade temos aqui, mulheres de tecnologia, de indústrias que se relacionam com o modelo de negócios da Foco, do segmento moveleiro, de bebidas. E nós sempre ouvimos falar da importância da harmonização do vinho, né? E entender isso é uma arte, né? Saber que alimento harmoniza com uma bebida. Na opinião de vocês, qual é a melhor harmonização para o vinho? Então, acho que a harmonização, cada um tem a sua harmonização. Então, se a gente for pensar, meu vinho, minhas regras. Mas uma forma mais descontraída ou mais técnica, a Amanda acho que pode falar melhor. A harmonização, na verdade, que nem tu comentou, eu enxergo quase como uma arte. Então, tu tem uma bebida que tu gosta muito, por exemplo. Tu tem um vinho que é o teu vinho preferido. Tu consegue sentar na tua casa, no teu conforto, degustar esse vinho e ser muito feliz com ele. Mas, vamos supor que tu também tem um prato preferido, que tu tem aquela comida que te traz a mesma sensação de conforto. A harmonização, ela faz com que duas coisas que tu ama muito te tornem uma experiência ainda mais prazerosa para ti. Isso é uma das coisas que eu mais gosto na parte da harmonização. Não é o ato de eu sentar e tentar entender quais são as características desse vinho, quais são as características desse prato, mas sim entender que essa é a melhor experiência que eu vou ter quando eu estiver consumindo os dois juntos. Então, pegando o gancho da Amanda, que fala que essa arte é uma experiência, nós podemos dizer que vinhos harmonizam com móveis? Com certeza harmonizam sim. Por quê? Se a gente for pensar, uma bebida e um prato que eu gosto junta isso e vira uma experiência, se a gente for pensar em termos de mobiliário, de móveis, de um vinho, de um espumante, se tu combinar isso na experiência da tua casa, do teu dia a dia, de cores que tu gosta, de ambiente que tu gosta, e juntar isso se torna uma experiência incrível, né? Então, com certeza, a gente tem que concordar que combina, né?
Verdade. E nesse cenário, né, pessoal, eu acho que o vinho, os móveis, eles também harmonizam muito com a tecnologia. Se a gente voltar um pouquinho nesses 2 anos aí de pandemia, nosso escritório foi dentro da nossa casa. Então a gente pôde curtir muito mais um bom vinho, uma boa comida, né? Curtir mais os nossos móveis, fazer uma reforma em casa, coisas que a gente escutou muito aí do mercado, né? Que as pessoas estando mais no celular começaram a ver o que eu posso fazer de diferente. E a tecnologia nesse sentido, né? Olha as movimentações de e-commerce, as compras, né? Mudou a forma de consumo das pessoas, a forma de trabalho. Eu tenho um escritório dentro da minha casa, né? Não estava preparado para isso. Então, como juntar isso e como fazer isso uma experiência? Porque também foi não uma escolha, né? Foi algo que aconteceu e nós tivemos que nos adaptar. E disso surgiram muitas coisas boas, outras nem tanto, né? Mas como a gente comenta aqui de harmonização, eu acredito que a tecnologia também harmoniza muito bem com a questão aí dos vinhos, das bebidas e dos móveis, da casa da gente, do nosso trabalho, né? Na verdade, a roda da vida, né? Tudo isso está presente aí no nosso cotidiano. Com o início da pandemia, né, nós tivemos uma surpresa no mercado de bebidas brasileiras, né? Que lá no segundo, terceiro mês da pandemia, então, apareciam pesquisas no Google, né, que as pessoas iam buscar como abrir vinho com saca-rolhas. Foi uma das perguntas mais feitas no Google no início da pandemia. Então, a gente teve muita experiência dentro de casa. E o mercado, o brasileiro, o consumidor brasileiro, ele teve a chance, né, de conhecer o vinho e o espumante brasileiro num momento ótimo, né? E no aconchego do celular, no aconchego da sua casa. Então, a gente teve, assim, inúmeras experiências que nasceram aí, né, na pandemia. Dentro de um cenário muito ruim, que uma pandemia não deve ser comemorada, né? Mas o vinho brasileiro teve essa oportunidade dentro desses últimos 2 anos. E não só o vinho, né, o espumante, mas os móveis também, né. Foi um cenário extremamente favorável, né, para criar todo esse aconchego, né, essa questão. Assim como a busca como abrir uma garrafa de vinho com saca-rolha, a busca por reforma, por decoração, ela também aumentou, né? Muito. Quem não fez uma reforma em casa durante esse período, né? Ou trocou móveis, né? Preparou o seu ambiente, né? Exatamente. Eu preparei meu ambiente. E a tecnologia ajudou também, porque ela aproximou as pessoas e tu achou outros meios de compartilhar momentos, né? Exatamente. Tu saiu da forma tradicional para outra forma com tecnologia para estar mais próximo das pessoas. Quem não marcou com suas amigas de conversar tomando um vinho? Exatamente. E aqui coincidiu bem com o inverno, né? Então combinava. Outra coisa que eu fiz também, eu não tinha na minha casa assim um escritório oficial, né? Aí comecei a usar a sala. Até veio uma pesquisa do RH, né? Que ambiente que você está usando para trabalhar? Estou usando a sala. Mas logo eu fui fazer um home office. Então eu precisei fazer isso, né? E claro que a minha realidade reflete de muitas outras pessoas, né? E é legal pensar em como isso vai perdurar, né, após algum tempo, porque sim, foi um período de 2 anos, mas que as pessoas fizeram investimentos, mudaram seus gostos e que isso vai durar por bastante tempo, né? Então é legal pensar em como o home office, o escritório remoto da pessoa vai continuar lá sendo uma opção para ela, como os vinhos vão cair no gosto das pessoas e elas vão continuar consumindo, como os móveis vão fazer parte da vida delas. Então eu acho que isso que é legal de a gente conversar sobre como essas coisas elas vieram para ficar, né? Para mudar os nossos hábitos. Então, gente, falando em mudanças, né? Mudanças na vida, mudanças no trabalho, mudanças de cenários acontecem a toda hora. Vocês identificam alguma mudança na trajetória profissional de vocês? Com certeza. Falando então, né, a alusão aí ao Dia da Mulher, a representatividade feminina,
Quando eu comecei a trabalhar na Foco com vendas, eu já tinha essa trajetória profissional de vendas, mas na empresa não havia nenhuma mulher que desempenhava esse papel. E depois eu soube, né? No momento que eu fui contratada, eu não sabia. Fui a primeira mulher e hoje já existem várias mulheres que passaram por ali. Eu sou gestora da área comercial de toda a região sul, então eu vejo que sim, que muita coisa mudou, e não só na Foco. A gente vê no mercado, pelas empresas que nós atendemos, que cada vez mais está aumentando a representatividade feminina e conquistada pelas mulheres, porque as mulheres, elas vêm se preparando muito. Então tem estudos que falam sobre isso, né? Como a mulher se prepara, como ela tem estudado mais do que os homens e como ela tem alcançado novos postos, novos desafios de trabalho. E isso é fantástico, porque a gente consegue se inserir em mercados que até então eram predominados somente por homens. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo o melhor momento do feminino no mercado de trabalho. Eu acho que as mulheres, elas estão se unindo mais, elas entenderam que juntas elas têm mais força, que juntas a gente consegue mover o mundo, mudar o mundo. A mulher, ela tem mais sensibilidade, a mulher é uma cuidadora, né? É a mãe, é quem dá a luz para um filho, né? Então ela tem empatia. Então eu acho que o melhor momento que nós estamos vivendo é agora, e que tem esse entendimento, que juntas nós vamos mais longe. Todo esse senso, né, de organização, de estruturação, de paciência, resiliência, né? Tudo isso faz parte do ser, né, feminino, né? A gente já carrega isso, né? Então eu também percebo nessa minha trajetória profissional desde, né, do início, onde eu entrei na área de TI, por muitos anos, em determinados cenários, em determinadas reuniões, vamos chamar assim, né? Eu era sempre a única mulher ali naquele determinado momento, projeto de TI, em grupos de gestão também, em grupos de projeto, sempre sozinha, né? Como mulher representando e tendo que sempre, né? Carregar aquela responsabilidade de ser cada vez mais resiliente para permanecer e ser ouvida, né? Então esse momento ele também está mudando, tá? Porque hoje já tem bem mais mulheres, não são tantas ainda, né? Espero que venham mais, porque a gente tem um diferencial ali que eu vejo, que é conseguir enxergar e ter uma visão sistêmica das coisas, né? Então essa visão sistêmica, ela nos favorece nesse mundo da TI, né? Ele nos favorece muito. Então espero que venham mais mulheres, que a gente se torne um número maior para também fazer a diferença nesse cenário tecnológico, enfim, todo esse mercado que ele vem se estruturando cada vez mais, né? E eu passei pela engenharia, então indústria, fui para tecnologia e marketing. E o universo masculino, eles se apoiam muito mais. Então os homens, eles dão apoio uns aos outros. Eles precisam se esforçar menos, talvez, comparado com as mulheres. A gente olha muito individual. Se a gente se apoiar mais, unir forças, eu acho que isso a gente acaba fazendo também aqui, tu consegue levar mais adiante e consegue fazer com que a mulher cresça e ganhe mais representatividade em todos os ambientes. Eu tenho um link para fazer ainda com o início do nosso papo, quando a gente falava sobre o mercado de trabalho. E no caso da tecnologia, a predominância dos homens no mercado de trabalho da tecnologia, e não só ali como na área comercial, enfim, tudo que a gente conversava. E no mundo do vinho tem um cenário muito parecido para apresentar para vocês, inclusive com um detalhe focado naquilo que você comentou lá no início, sobre as mulheres estudarem muito mais do que os homens para chegarem até o ponto em que o homem está ocupando hoje. Quando eu estudei enologia, minha turma era de 37 pessoas. Eram 30 mulheres e 7 homens. Depois de 3 anos, 14 mulheres se formaram, nenhum homem se formou na nossa turma, só as 14 mulheres. Então nós tínhamos um grupo de 14 enólogas. Quando eu comecei a trabalhar no mundo do vinho, eu era a única mulher na vinificação. Eu era a única mulher trabalhando e fazendo vinho. E aí eu pergunto para vocês, onde é que estavam aquelas 14 mulheres que se formaram ali, se elas não estão inseridas no mercado de trabalho? Então esse é um ponto que eu acho muito interessante da gente pensar também, sabe? Essa reflexão para colocar aqui.
e é de a mulher encontrar espaços, mas a sociedade também entender que esses espaços precisam ser criados, né? Voltando para o mundo da tecnologia, né? Eu ocupo hoje um cargo também que sempre foi masculino. Então, fui a primeira mulher a ser gestora do marketing. Hoje a Magda é meu par, mas eu também tenho a Lari como minha dupla no marketing, né? Então, essa união de que juntas a gente pode se entender, juntas a gente tem sensibilidade, faz um diferencial, não para a gente como mulher, mas para a sociedade, para as empresas como evolução. Né? E também, assim, o objetivo não é criar uma disputa de que nós fizemos diferentes do que os homens, não é isso. É que nós podemos fazer melhor junto com os homens. Né? Quando tem uma junção no ambiente que é homem e mulher, fica mais equilibrado, porque cada um tem suas fortalezas. E aí soma, não diminui, não precisa ser uma competição. E não é, né? E não é. É uma combinação, né? Um complemento, né? Cada um. O ano passado, quando nós fomos criar o conteúdo para a palestra no Instituto Hélice, a palestra era Mulheres que Transformam na Tecnologia. E aí até uma das mulheres perguntou assim, tá, mas o que a gente vai falar que a gente faz diferente dos homens? Eu disse, mas não é esse o objetivo, é só para mostrar que nós podemos ocupar esse espaço. Né? E que nós podemos fazer igual, diferente ou melhor. E que eles também podem fazer a mesma coisa. E que não existe superioridade e inferioridade, mas que existe espaço para todos. Né? Então, nós já nos posicionamos sobre os nossos espaços profissionais, sobre as nossas áreas de atuação. E talvez a reflexão mais importante, né, de todas as falas aqui é como o mundo vai mudar. Então, a certeza mais absoluta que a gente tem é que o futuro traz mudanças. E a gente vem sentindo, vem experimentando, vem vivendo isso, né? E uma pergunta bem importante é, mulheres, como levar os consumidores em direção ao futuro? Bom, hoje, meninas, as pesquisas indicam, né, que 50% ou mais das vendas, enfim, das conversões, elas iniciam pelos meios digitais, né? Porém, elas são concluídas em ambientes físicos. Então, a gente pode chegar à conclusão, com certeza, de que o digital ele é extremamente importante, ele cria uma experiência bacana, né? Porque ela traz o consumidor, mas sem o ambiente físico, sem a questão do sentir, a questão Me ajuda. Da experiência? A Sensorial? questão humana? No sentido de testar, quer dizer? De tocar? a questão Experimentar? a questão de experimentar, de estar no ambiente, de sentir o ambiente, de sentir sentir o ambiente, sentir a questão das cores, né? Porque a cor ela faz muita diferença também, né? De cada um, isso é do gosto de cada um, de memórias que a gente tem, né? Esses cheiros, né? Dos materiais que são utilizados, né? As texturas, isso traz muitas memórias, traz muitas coisas. Então, quer dizer, a questão de concluir a compra ali, ela é muito mais pensada, ela é muito mais certa, né? Então tu vai escolher com consciência, vai ter aquele consumidor que hoje ele já é muito mais consciente das suas compras. Então é esse ambiente físico que vai proporcionar tudo isso, né? O meio digital ele não tem esse ainda, né? Ainda não nos proporciona toda essa sensação, né? Aí se for ver por pesquisas, tinham pesquisas que traziam, não tão passadas, né, até recentes, que diziam que o físico ia morrer, que ia ir tudo pro online. E hoje não, a gente vê que a gente tem uma omnicanalidade muito maior, que eu tenho a junção do físico mesmo com o digital, e as empresas estão investindo talvez muito mais a partir desse ano pós-pandemia no físico, que é o contato, é o experimentar, é o sentir, né?
E é a experiência, tu vive ela ali. E isso eu acho que está acontecendo em todos os canais, mas também o digital não ficou de lado. O próprio moveleiro investiu muito em realidade aumentada, que é para tu ver como fica o teu ambiente. Então, tu tem que trabalhar muito mais na experiência digital e física ao mesmo tempo, para que o teu consumidor ele viva isso em qualquer lugar. Eu sou entusiasta do digital, né? A gente trouxe uma experiência nova para Foco, de como o digital inicia o processo de vendas e o comercial, através do mundo real, conclui, né? Mas eu concordo com isso, eu sinto isso e eu acho que é o nosso lado humano que precisa existir, que precisa sentir o sangue correndo nas veias, que precisa olhar no olho para fazer com que essas experiências se confirmem, né, se concluam. Porque o digital, nossa, é maravilhoso, você pode transitar por mundos nunca imaginados, mas viver uma experiência humana com outro ser humano, tocar uma alma humana, é o que dá sentido, né? Exato, e eu acho que isso tem tudo a ver com como os consumidores agora têm buscado mais, não só ver o produto ou conhecer o produto, mas também conhecer a empresa, conhecer os propósitos da empresa e entender de que forma aspectos como diversidade, como o bem-estar dos funcionários, como o ambiente em si, ele é propício e ele é legal e ele combina com essa pessoa. Então o consumidor ele quer muito mais entender de que forma o propósito dele encaixa com o da marca que ele está consumindo. Acho que isso é bem importante e cada vez vai ficar mais presente nas decisões, na tomada de decisão de quem consome. É muito legal essa reflexão, concordo muito com isso. Isso já está presente no nosso dia a dia, né? E a gente observa o seguinte, algo bem simples que eu vou falar, mas tu entregar praticidade e bom atendimento. É bem clichê, né? Mas tu vai numa loja, tu é mal atendido, tu não quer voltar mais lá, né? Tu quer ter uma experiência, também na tua compra, uma experiência boa, né? Porque o mercado, olha, eu posso comprar de A, B ou C, eu quero ser valorizado como cliente, eu quero ser bem atendido. Então, mesmo no mundo digital, fazendo esse link aí do Omnichannel, né? Quando tem uma experiência de compra, mesmo que digital, né? Se eu tenho algum problema para resolver, o atendimento é rápido, eu fico satisfeito com aquela solução, né? Então, eu acho que isso já permeia todas essas questões aí do consumidor. E pensando um pouquinho de como levar o consumidor para o futuro, né? Como nós podemos criar experiências também para que o consumidor vá por outros caminhos, né? Então, hoje se fala bastante do metaverso, né? Então, uma realidade em segundo plano, onde nós vamos poder fazer praticamente tudo, né? Então, às vezes a gente fica imaginando isso, como é que será, né? E como é que as marcas vão estar presentes nisso, né? Como é que o meu avatar vai lá na vinícola comprar um vinho? Como é que eu vou mobiliar a minha casa? Como é que eu vou ser atendido nesse ambiente, né? Então, vocês vejam que mesmo dentro de uma coisa tão tecnológica como o metaverso, como é que a pessoa vai se sentir com aquela experiência? Então, acho que fecha com o que tu falou, né, de ter um significado isso pro consumidor. E vai ser um desafio, porque vai ser necessário um alinhamento, tanto do atendimento físico como do digital, né? E tu tem que ter esse alinhamento, porque se em algum ponto tu não conseguir atender o teu consumidor da maneira que tu quer, tu vai perder esse consumidor, é o que tu falou, né? Pegando o teu gancho, tu vai ficar insatisfeito, tu não vai voltar mais pro físico e nem pro digital. Então as empresas vão ter esse desafio de um alinhamento total entre canais, né? E é um alinhamento mais do que canais, é um alinhamento de pessoas, né? Exato. Então é o ser humano, a gente trabalha com pessoas e isso é difícil porque as coisas mudam muito rápido hoje. Então acho que é um desafio futuro aí, tu conseguir equilibrar tudo isso para atender com qualidade, com experiência o consumidor. É o propósito, né? É um propósito. E falando nessa questão de propósito, eu acho que as marcas cada vez mais vão ter que ver no seu futuro
como encaixar o propósito com questões de bem-estar, de saúde dos colaboradores. Como a Maquele comentou, o digital, por trás do digital temos pessoas operando, né? Então, de que forma a gente vai tratar dessas pessoas para que elas tenham um ambiente agradável, para que elas se sintam bem, para que elas estejam trabalhando confortáveis. Então, tendências que surgem, né, desse ambiente, dessas questões são a flexibilidade, jornadas reduzidas, o apoio das empresas na saúde mental dos funcionários. Eu acho que isso é algo que a gente pode trazer para a pauta para mostrar também que a liderança ela é fundamental para que toda a engrenagem ali da empresa ela corra bem. Com certeza, Larissa. E eu creio que a liderança, o grande desafio será trabalhar cada vez menos com burocracia, trabalhar mais com constantes feedbacks, né? Comando controle, eu acho que já é uma coisa que está totalmente ultrapassada, mas a gente ainda vê em algumas empresas, né? Então a gente trabalha muito mais por resultados do que por tarefas, né? E eu acho que esse olhar da liderança feminina, ela faz muito sentido, né? Alguém comentou aqui do olhar sistêmico, né, Angela? O olhar sistêmico, né? Então, o que está acontecendo? O que precisa de uma atenção? A liderança tem que ser um apoio, né? Cada vez mais os times, eles são cada vez mais equilibrados, a questão da autogestão, né? Então, um líder é um apoio, muitas vezes é a questão de mentoria, né? Então, se muda um pouquinho aquele cenário de que o líder está ali apenas para dizer o que tem que ser feito, as pessoas já sabem o que deve ser feito, né? Então, é acompanhar como está sendo executado, quais as dificuldades, no que pode ser apoiado, né? E eu acredito que as mulheres fazem isso muito bem. E, claro, é um desafio cada vez maior, porque dentro desse aspecto, né, das pessoas serem mais flexíveis, já se fala muito quando se fala em future, né, de as pessoas terem 2 ou 3 carreiras ao longo da vida. Então as pessoas vão escolher onde elas querem trabalhar, cada vez mais a disputa por pessoas adequadas ao teu propósito, ao teu perfil, enfim, começa a fazer mais sentido, né? Então os desafios da liderança também, eles são maiores, mas eu acredito que as mulheres têm muita capacidade aí para fazer isso, e que as mulheres têm que acreditar cada vez mais em si, né? E algo que eu comentei aqui com vocês antes, né? Que tem um livro que eu li, que eu ganhei da Etienne, que é A Arte da Autoconfiança, muito bom, recomendo. E esse livro, ele fala que as mulheres se preparam muito e que desde crianças elas são mais obedientes, que os meninos eles são mais temperamentais, mais agressivos, e com isso a gente perde algumas oportunidades porque tu fica muito com receio da opinião do outro. Então tem uma frase no livro que diz: se você puder guardar só uma frase desse livro, pense menos e haja mais. Então eu acho que esse é um recado para todas nós mulheres, não termos medo de errar, né? Na tecnologia tem a metodologia Scrum, que fala de falhar rápido, né? Então vamos falhar rápido e consertar rápido, se for essa a questão, mas eu acho que a gente tem muito potencial e as mulheres têm que acreditar mais em si e podemos fazer diferença no ambiente de trabalho. Com certeza. O meu maior aprendizado na gestão de pessoas é como conduzir as pessoas para o sucesso. E como a gente conduz alguém para o sucesso é empoderando essa pessoa, é dando liberdade para ela mostrar quem ela é. E até mesmo quando eu levantei a mão e pedi o meu cargo para o Robson disse assim: mas a gestão tem muita coisa burocrática e eu tenho medo que ela te consuma, que ela consuma a tua criatividade. E eu disse assim: mas tu já pensou, Robson, eu poder ter gente tão melhor quanto eu trabalhando comigo? Aonde a gente pode chegar? Então eu acho que conduzir pessoas para o sucesso, as mulheres criam filhos. Que experiência maior que a gente pode ter, né? E o apoiar, como a Magda falou, né? Tu tá ali pra suportar. E hoje, as organizações vão ter muito mais equipes jovens. E eles vão migrar, como a Magda falou.
Eles vão trocar conforme eles se identificarem, com o propósito também. Então, tu não tem mais como prender, tu deixa eles livres para fazer e entrega. Tu avalia, entrega e suporta no que for preciso. Tu não limita a criatividade. Exatamente, e acho que isso tem muita relação com o que a gente vinha falando de qualidade de vida, de ter um bom ambiente de trabalho, que isso faz diferença e leva a um resultado melhor das empresas para o consumidor também. Então, o que a empresa vive dentro e que a liderança, uma liderança desse nível, uma liderança que suporta, que apoia, como isso pode ter um reflexo lá no produto, né, lá no serviço que é entregue. Então, como pessoas que trabalham mais felizes, na verdade, vão entregar produtos e serviços, atendimento melhor, um atendimento melhor, porque estão felizes, estão num ambiente que é propício, que lhes faz bem e que dá oportunidades para viver seus potenciais, né? Então, acho que tem toda a relação e o propósito que se vive dentro da empresa vai refletir lá no final para o consumidor. E já se fala até de um novo conceito de estabilidade, né? Que é a empregabilidade. Os teus contatos, networking, muito mais do que o emprego em si. Que é justamente por isso, né? Pela tua capacidade, pelo teu poder de escolha. Então, viveremos novos tempos, né? Então, estamos nos preparando para isso, né? Não sabemos exatamente o que virá, mas com esse senso de adaptabilidade, do olhar para outro ser humano, né? A gente não tem que ter todas as respostas, né? Acho que a liderança também, um dos pesos da liderança é conviver com as incertezas, é suportar as incertezas e mesmo assim estar presente, fazer o que precisa ser feito, né? Então, acho que é muito gratificante pensar isso e que bom que as coisas vão mudar e penso num futuro bom. Para encerrarmos, eu vou trazer uma frase que já veio aqui para a mesa e que eu acho que ela ilustra toda a conversa aqui, do quanto juntas nós podemos fazer o melhor, e a gente tem um case de sucesso aqui que vocês podem falar, né, sobre ele, melhor do que eu. Então, na verdade, o ano passado, em 2021, eu engravidei e era um momento muito especial, porque foi uma gravidez planejada, né, enfim, por mim e pelo meu marido, mas um momento de muitas incertezas, no meio de uma pandemia. Então, assim, grávidas sofreram muito durante esse período, foi muito difícil, né. Então, assim, dentro de todo esse cenário, ainda tinha o desafio dentro da empresa, né, na carreira, da substituição, né. Então, quem que eu vou colocar para estar ali auxiliando a equipe? E era um pânico pensar isso, né? E aí, eu e a Maquele começamos a trabalhar 3 meses antes do nascimento do bebê e foi, assim, muito gratificante. Existe uma frase que eu aprendi em casa que é tipo assim, não faça para os outros o que tu não quer que façam para ti. Então, assim, o que eu queria? Eu queria que a Maquele estivesse bem com a equipe, conseguindo tocar os trabalhos, né? Que eles tivessem um bom entrosamento, que tudo fluísse, assim como ela me dizia. Eu quero que o teu período em casa com o teu bebê seja o mais tranquilo possível. E assim a gente trabalhou 3 meses antes e depois continuamos nos falando, né? Para que tudo ocorresse bem dos dois lados. Foi um complemento, né? Então a gente olhou muito como unir forças e não competir. Não teve um olhar de é um cargo, é uma troca, é uma substituição, não é um complemento. O lugar dela tá ali para ela voltar e assumir e continuar com ele. Então, mesmo quando ela teve o período ali para aproveitar, a gente continuou conversando, passando informações para ela também se sentir inclusa naquele ambiente, para ela saber que tá ali, tá acontecendo, o que ela deixou, ela vai voltar e vai encontrar. E quando ela voltar, a ideia também não é competir, é unir forças de novo para que cresça. Eu acredito muito que as pessoas crescem juntas e tu tá sempre aprendendo, tu nunca sabe nada. Mesmo com a equipe, tem uma equipe muito jovem no setor e diariamente eu tô sempre aprendendo com eles. Acho que tem muito a aprender com pessoas mais jovens, com pessoas mais velhas. Então não é uma competição, tu agrega pessoalmente e agrega com a empresa. Foi o maior exemplo de que unir as forças é muito melhor para todo mundo, né?
Quando a gente parou no marketing para planejar o Dia da Mulher e o que nós iríamos fazer para celebrar essa data importante para nós, esse livro, Juntas, da Caroline Sintra e da Gabriela Guerra, ele fez muito sentido, porque várias das nossas pautas estão nas folhas aqui. E a Magda trouxe um presente para vocês duas. Um livro para vocês duas compartilhar. É um presente compartilhado. Muito obrigada. Né, que faz todo sentido pela história que vocês viveram, né? E muito legal saber da história de vocês, assim, e saber que a gente vê esses casos no dia a dia, né? Das mulheres se apoiando, enfim, e crescendo juntas, né? E fazendo as nossas organizações crescerem mais também, né? Foi muito legal ter essa oportunidade, inclusive, né? Porque eu aprendi muito com a Maquele, tenho certeza que ela também teve uma experiência muito diferente dentro do setor, enfim, com os colegas, né? Então foi uma grata oportunidade. Com certeza. E como eu disse antes, eu aprendi muito com ela, porque a Aline é uma pessoa muito paciente. Então, no dia a dia, eu via ela lá com aquele barrigão, respirando profundo, e tava tudo muito tranquilo. Podia estar explodindo, mas estava sempre muito tranquilo. Então, foi um aprendizado gigantesco. A gente teve essa revista da Foco, e daí eu participei, né? E eu tinha essa revista em casa, assim, e eu disse assim, eu fui fazer uma faxina de final de ano, e eu disse assim, eu vou guardar um exemplar bem limpinho, né? Porque eu sabia que a Maria Clara, minha filha, tinha pego e pintado. E daí, quando eu peguei a revista que ela tinha feito isso, eu abri na página que eu tava, e essa revista eu pensei, vou descartar, né? Porque tá arriscado. Eu abri na página que eu tava, e ela fez um coração na minha foto. As meninas são outra coisa nesse mundo, né? As mulheres são excelentes. Ai, querida. E olha só, gente, assim, ó, que aprendizado, né? Porque eu pensei assim, vou botar fora, ela riscou, e quando eu abri pra olhar a minha foto, ela fez um coração e escreveu Etiane Gogo, minha querida mãe. Então, assim, a gente fala muito sobre inspiração, né? Mas, assim, o quanto a gente inspira as meninas que vêm depois da gente, né? A mãe é a primeira inspiração. O meu lado masculino fala que a gente não pode mostrar fraqueza chorando, né? Mas chorar não é fraqueza. Um livro, então, que eu indico talvez o nome esteja errado, mas é a arte da vulnerabilidade, alguma coisa assim. Que é sobre como ser vulnerável, porque assim, a gente precisa ser vulnerável. Né? A gente não é pedra, a gente não é, né? A gente precisa ser vulnerável. Leiam sobre isso muito bom. Ser vulnerável não é fraqueza. Isso. É uma qualidade, na verdade. A gente tem que saber assumir. Do quanto a gente mostrar o que a gente está sentindo não é fraqueza. Não é fraqueza. E talvez, olha, gente, que aprendizado, talvez é isso que vai mudar o mundo. Né? Talvez se todas as pessoas pudessem mostrar aquilo que elas estão sentindo, né? E assim, olha, tu fez isso pra mim, eu não gostei disso. A gente pudesse ter uma sociedade mais transparente, né? A gente tem que evoluir. Que resolvesse problemas numa mesa antes de iniciar uma guerra. Emocionalmente inteligente. E uma das coisas que nós, na verdade, que aconteceu quando nós começamos a trabalhar junto foi a questão da transparência. Nós prometemos, né, uma para outra, transparência. Se eu tô passando do ponto, tu fala comigo, e vice-versa. E foi isso que... E aí até no dia eu chorei. E eu disse assim, muito obrigada por tu estar chegando e me falando isso, porque agora eu sinto que realmente vai ser uma relação transparente e que vai dar certo. Entendeu? Tu vê, quando eu saí de licença maternidade, eu não tinha na TI uma mulher para dividir isso. Eu tive que dividir com um homem, foi difícil. Com certeza. Foi difícil. Porque tu já tem muitas coisas para se preocupar, tu já tem, né? Tipo assim, a gente contava as luas cheias, era lua cheia, né? Lua cheia, que ia ganhar e tu ganhou na Ela mudança. sabia a lua cheia, entendeu? Tipo, ela dizia, Aline, dia 4, Quando muda a lua, ganha. Tava eu comprando ganhei lá, um eu dia achei que ela depois. ia ganhar. E aí ela falou assim pra mim, a gente até brincou, eu tinha que fazer o orçamento, né? E ela disse assim, Aline, vai mudar a lua. A gente fez esse orçamento. Isso numa sexta-feira. E daí eu disse, cara, era sexta-feira, 5h30. Eu disse, eu vou fazer o orçamento, porque amanhã é sábado, eu não vou fazer o orçamento amanhã. 5h30, 6h30 eu fechei o computador, 6h40 eu fui pro hospital. Nossa. E eu ganhei o bebê. Então, tipo assim, a gente tava muito alinhado. Vocês, os astros, Tipo assim, eu mandei o orçamento, fechei o computador.
computador e assim aconteceu, entendeu? Ele veio. Ele tava só esperando fazer o orçamento. Tá bom, mãe, agora. Agora foi, né? Vamos lá. A gente já trabalhou bastante. Mas assim, foi um ponto bem importante isso. Inclusive é muito inspirador quando a gente enxerga um caso assim real no nosso dia a dia, porque a gente escuta muito sobre as mulheres, as pessoas têm uma percepção de que as mulheres elas só sabem competir. É isso que a gente escuta entre nós. E na verdade não, é muito mais fácil provar como a gente consegue se unir com facilidade. Eu, por exemplo, não conheço a maioria dessa mesa. Eu conheço a Maquele e conheço a Aline. Mas olha todo o bate-papo que a gente desenvolveu sem nem se conhecer. A gente conseguiu unir as nossas forças e trazer um conteúdo muito legal aqui, sem nem ter sentado para conversar sobre isso antes. Isso é muito legal. E não só é inspiradora a história que a gente tem aqui da Marta e da Aline, como também todas as mulheres que passam no dia a dia. Elas, de certa forma, são as inspirações para mim. Na minha casa eu não tenho grandes gestoras, eu não tenho nenhuma mulher que tomou esse cargo. Mas a maior parte das pessoas que eu convivo hoje são mulheres de muita força. E isso é muito bacana a gente trazer. Então a minha inspiração hoje, na verdade, são todas as mulheres que passam pelo meu caminho. Quando eu conheci a Aline, eu me inspirei nela. Quando eu conheci a Maquele, eu me inspirei nela. E sigo me inspirando nas mulheres que passam por minha empresa. Eu acho que isso é bacana a gente tomar como referência também, como reflexão. Mas eu, na verdade, eu me inspirei muito. Vou contar pra vocês, assim, que eu gosto de futebol, né? Então, o que aconteceu, assim, de uns anos pra cá? Sou gremista, né? Mas comecei a acompanhar o Palmeiras, gente. Pelo orgulho que eu tive de ver aquela, digamos, hoje ela é presidente do Palmeiras, né? E por toda a história que ela teve de ter a coragem de ir lá se candidatar a presidente e hoje tá na frente de um time de futebol. Então, quer dizer, isso ter uma mulher tendo toda essa força e essa coragem de ir lá e ocupar esse cargo, né? Então, quer dizer, hoje talvez sei da existência de duas, mas é muito gratificante ver isso, né? Que as mulheres estão criando os seus espaços, não importa se eles sejam masculinos ou femininos, mas elas estão buscando fazer coisas que elas gostam, que elas amam, né? E que fazem com paixão, né? Quando a pessoa faz o que gosta, faz com paixão, não importa se ela vai ser única ou não, né? Importa é o resultado que ela traz, é a garra, a força, né? A coragem, né? De estar ali e de ocupar aquele cargo, né? Aquela função, né? Dar resultado, porque ela tá dando resultado, né? Não ganhou o Mundial, né? Mas quase. E acho que é isso que a gente deseja, né, para o futuro. Que as mulheres cada vez mais possam fazer o que elas tiverem vontade de fazer, ocupar os espaços que estão disponíveis e que possam ser felizes fazendo o que elas gostam, o que elas têm vontade e seguindo seus próprios propósitos. Acho que é isso que, se eu pudesse falar, o que eu desejo para o meu futuro e para o futuro das outras mulheres, é que a gente possa sim seguir o que a gente deseja, sem preconceitos, talvez com percalços, mas com a união, que a gente possa nos apoiar em outras mulheres e que a gente possa seguir essa nossa vontade com apoio e com força, com a força que nós com certeza temos. Então, por um mundo com menos disputas e com mais união, eu agradeço vocês por esse tempo de extrema qualidade que a gente teve a oportunidade de viver aqui. Em cada fala de vocês eu me arrepiava, assim, ó. Eu não podia interromper a gravação para mostrar o meu braço, mas, assim, muito obrigada, né, por proporcionar todas as reflexões maravilhosas que a gente viveu aqui. Obrigada, muito mulheres. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Esse momento. Sucesso!